Nós vamos passar ao momento agora da palavra. Queria que você tivesse toda a atenção voltada agora para a mensagem que Deus preparou para o nosso entendimento, para o nosso crescimento. E não deixasse que nada venha te distrair. Se fosse possível, não usasse o celular neste momento, para que juntos possamos dar toda a atenção ao que o Espírito Santo possa dizer nesta manhã. Ontem eu estive pregando aqui, no culto dos jovens, e dei um exemplo de um personagem até um tanto desconhecido, para falar aos jovens. Issacar, um dos filhos de Jacó, também nome de uma das 12 tribos. E hoje nós vamos também falar sobre o exemplo de um homem, esse bem mais conhecido dos irmãos, está lá em Atos capítulo 4, nós vamos falar sobre o exemplo de Barnabé, e ver o que isso tem, o que isso ensina para a gente. Isso tem a ver conosco. Atos, capítulo 4, versos 33 a 37, será o texto que servirá de base, de início para a nossa reflexão. Lerei outros textos também de Atos, que contam um pouco a história deste personagem. Atos 4, 33 a 37, assentados com toda atenção, com toda reverência, ouçamos a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. E ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Até aí. Então hoje eu vou falar sobre Barnabé. Queridos, a vida de Barnabé, não sei quantos conhecem esse personagem, ela pode servir de um modelo, de um exemplo, de conduta cristã, de procedimento cristão para todos nós. E Barnabé é um exemplo, eu diria, tanto para cristãos, quanto para pessoas, homens e mulheres no geral. Depois, uma continuidade da vida dele, depois desse texto que nós lemos, e vai mostrar que ele é sim um cristão exemplar, e não porque, como nós vamos ver no texto, ele pegou o dinheiro e colocou ali aos pés dos apóstolos. Não é por isso, mas pelo caráter que ele exibe diante da sua história que nós vamos analisar. É interessante que, embora ele sendo judeu da tribo de Levi, Barnabé nasceu em Chipre, uma ilha do Mediterrâneo, de cultura grega, de influência grega. Era um homem bom, com um bom nome, eu diria. Por quê? Na verdade, seu nome era José, mas ele ficou conhecido como Barnabé. Aliás, Barnabé não era o seu nome, assim como Bartimeu
não era o nome do cego, né? Ele era filho de Timeu. Bar significa filho e Nabé significa consolação ou coragem, no sentido de encorajamento. E nós vamos hoje aprender com o testemunho deste homem como nós devemos e podemos conduzir as nossas vidas, seja no campo espiritual, seja no campo eclesiástico, como nós devemos ter a nossa conduta, até mesmo na vida profissional, eu diria. Da tribo de Levi, portanto, um levita, alguém que aprendeu e entendeu que a sua maior porção era Deus, era o Senhor. Entendeu que o maior propósito da sua vida era servir a Deus com tudo que tinha. Com os seus bens, com a sua entrega, com o seu conhecimento, com o seu tempo. Ele era conhecido como homem bom e piedoso, cheio de fé e temor. Como eu falei, seu nome era José, conhecido por Barnabé pelo exemplo, pelo testemunho. Irmãos, isso é muito significativo para a gente, porque nós temos um nome. Mas qual o exemplo que a gente deixa? Se você fosse conhecido hoje pelo seu exemplo, por exemplo, que nome dariam a você? Encorajador? Consolador? Eu diria que uma das coisas mais carentes hoje no povo de Deus em geral são os filhos da consolação. Eu diria que é um dom escasso em nossas igrejas. Porque para criticar, para ver problemas, para ser contra, para dizer que algo não vai funcionar ou não vai dar certo, nós temos um monte de gente. Muito bem preparada, muito bem capacitada para isso. Mas para consolar, para trazer uma palavra de apoio, para visitar, para chorar com os que choram, para emprestar o ombro, às vezes nós somos muito ocupados e não temos tempo para isso. E foi por causa, então, do testemunho desse José. Foi por causa do exemplo desse José, um nome comum, que ele ganhou uma espécie de apelido. É como se alguém olhasse, está vendo aquele cara ali? Ele é um consolador. Ele é alguém disposto a ajudar sempre, a apoiar sempre. Era assim que ele era visto. Por causa do testemunho dele, ele passou a ser chamado de filho da consolação, do encorajamento. Quer ver uma coisa? É claro que Cristo muda a gente. Mas tinha 2 discípulos que também eram conhecidos pelo testemunho. E o nome deles era Filhos do Trovão. Né? Tiago e João Boanerges. Por quê? Porque eram explosivos. Tinham um temperamento explosivo. Minha pergunta é: quem somos nós na igreja? O que trazemos? Como você é identificado? Como você é identificado? Como aquele que traz consolação, aquele que traz amparo, ou aquele que traz confusão, tempestade, trovoadas? Nós animamos as pessoas ou nós desanimamos as pessoas? Se você fosse conhecido pelo seu exemplo, qual seria a sua marca, a sua característica? Ou seja, como você age na sua comunidade? Como nós agimos com os nossos irmãos? Eu poderia ampliar isso e fazer você pensar também de como nós somos no nosso trabalho, como nós somos na nossa vizinhança.
A irmãzinha me abordou ali e disse assim: você mora no meu condomínio? Eu falei: moro. Ah, é porque a moça aqui que vende falou que tem um pastor aqui. Então, eu nem sei quem é a moça, mas eu sou conhecido lá de alguma maneira. Espero que bem conhecido. Mas é uma reflexão para nós. Quando você passa, como as pessoas te olham e te veem. Quando eu olho para Barnabé, eu vejo um homem disposto a apoiar. Eu vou adiantar dizendo que o seu apoio foi fundamental ao ministério de Paulo. Porque enquanto todos desconfiavam de Paulo, Barnabé deu o quê? Apoio, abrigo, estendeu a mão, deu uma oportunidade para que Paulo seguisse o seu ministério. É isso que eu quero trazer nesta manhã, no testemunho de Barnabé. Primeira coisa, o testemunho de Barnabé na vida comunitária. Diz assim o verso 37 do texto que li. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Queridos, a igreja até o capítulo 4, pessoal, vamos prestar atenção aí, depois a gente brinca aí, tá? Vai ter tempo para isso depois do culto, tá bom? Estou falando sério. Valeu. Até o capítulo 4, a igreja vivia os tempos românticos da história do Evangelho. Vitórias sobre vitórias, conversões de 3.000, 5.000 pessoas, um profundo relacionamento de comunhão entre a igreja, unânimes, na oração, no templo, congregando, queriam estar juntos, até que começaram a surgir os problemas. E o primeiro problema foi de ordem socioeconômica. Na estrutura do judaísmo, as viúvas e os órfãos eram cuidados pela sinagoga. Só que quando eles se convertiam, eles deixavam de ser cuidados pela sinagoga. Tá? A conversão ao cristianismo, fez com que a sinagoga passasse a abandonar os cuidados desta pessoa. E quem tinha que cuidar, então? Os cristãos. Ou seja, o plano de assistência que eles tinham estava ligado à religião judaica. E agora não tinham mais. A igreja até então, chamado de Cristo, pregação do Evangelho, não tinha tentado para isso. Mas agora eram 3.000, 5.000 pessoas se convertendo. As necessidades iriam surgir e surgiu então essa necessidade. A igreja herdou um problema. E ela não poderia abandonar materialmente essas pessoas. Pessoas que por compreender o Evangelho, abandonaram o judaísmo e passaram a conviver da confiança do Senhor. Passaram a confiar na pregação daqueles homens, do testemunho daqueles homens. Quem deveria então dar uma resposta de apoio a essas pessoas? Aqueles homens, a igreja. E este homem, como eu falei, da tribo de Levi, que nascera em Chipre, fora da Palestina. Por isso ele tinha uma formação religiosa muito mais judaica, uma forma cultural grega. Mas isso fez com que ele compreendesse exatamente o que estava passando ali. Ele sabia da realidade daqueles que estavam sendo abandonados. Talvez os de dentro não. Ele veio de fora e sabia que antes aquelas pessoas tinham assistência e agora não tinham mais assistência. Ele compreendeu. E diz o texto que esse homem vende uma propriedade que lhe pertencia. Um bem dele. Algo que era dele. Ele pega o dinheiro então e deposita aos pés dos apóstolos para que eles administrem conforme a orientação de Deus. E começasse assim a
amenizar as necessidades, as carências que surgiam no meio da igreja. Então, eu quero dizer que Barnabé, ele vê um problema na igreja e ele decide ajudar a igreja. Ele decide se envolver com aquilo. Ele poderia se eximir das responsabilidades e dizer, olha, os apóstolos que cuidem disso. Eu não faço parte da liderança. Eu não faço parte daquela cúpula. Eles que cuidem disso, eles que se preocupem com isso. Mas Barnabé entende que o problema da igreja era um problema dele também. E por isso ele começa a se envolver. Ele vende a sua propriedade, e eu quero deixar claro que essa atitude de Barnabé é um exemplo pessoal, é uma experiência pessoal dele. Não estou dizendo que temos que vender as nossas coisas, porque a doutrina bíblica é o dízimo e as ofertas, mas nós precisamos estar atentos, sim, às necessidades dos nossos irmãos. Eu participei ontem, irmãos, aqui da reunião de membros, e verifiquei, trago essa palavra à igreja, tá? Eu participei de 2 ou 3 reuniões de membros até agora, e nas 2, eu verifiquei, sem expor, que nós estamos com dificuldades financeiras aqui, né? Algumas questões, saída de irmãos, explicam um pouco isso, mas não justificam, porque a causa maior sempre vai ser a infidelidade nos dízimos e nas ofertas. E nós que estamos no momento transitório, eu sou o pastor interino da igreja, eu quero dizer que é difícil para um pastor assumir um ministério cheio de planos e não poder executá-los, não poder fazê-los. Ter ideias, planos, sonhos que não poderão ir à frente por conta disso. Conversava com a pastora Ana e vimos que nós precisamos pensar, nós vimos umas propriedades vendendo aqui do lado, temos que pensar assim, comprar aquele terreno do lado ali, irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso estacionamento não comporta nossos carros nem com a igreja vazia. Então, se a gente quer que a igreja encha, aonde que a gente vai estacionar o carro? Onde nós vamos colocar essas pessoas? Que estrutura nós vamos dar? Nós temos que pensar assim, é o reino de Deus em expansão. Sabe o que Barnabé fez? Ele não comprou, mas ele vendeu dele. Ele vendeu dele porque havia uma necessidade ali que ele quis se envolver. O que eu quero dizer com isso? Ele entendeu que havia um problema e ele quis ser parte da solução daquele problema. Mas eu quero dizer uma coisa aqui. Barnabé, tendo feito isso, ele poderia dizer, bem, eu vi lá o problema, né? Eu gastei tempo para adquirir o meu terreno. Eu trabalhei muito para isso. Deus sabe o quanto foi difícil adquirir esse terreno. Eu vendi, mas eu vou deixar esse dinheiro lá na igreja para que os apóstolos administrem? Será que aquele pessoal vai saber administrar? Ele poderia dizer ainda, quer saber? Deve haver no meio daquele monte de viúva e órfão, alguém que quer se aproveitar disso. Alguém que poderia fazer alguma coisa, sabe? Lavar uma roupa, uma louça, para ganhar algum dinheirinho. Ficam lá dependendo da igreja. Ele poderia pensar assim. Mas Barnabé tinha compreensão do todo. Ele tinha, como eu falei, uma visão comunitária. E ele participava daquela comunidade. Então, ele compreende algo que é sublime. Para que um cristão compreenda que a oferta não pertence ao ofertante. O dízimo pertence ao Senhor. Ele não é meu. Eu não estou enriquecendo Deus com o meu dízimo.
Ao contrário, eu simplesmente não estou roubando de Deus o que pertence a Ele. Eu não estou servindo de impedimento para o avanço da sua obra, se eu não for um ofertante. Entenda isso. A obra de Deus vai se cumprir. Mas eu estou sendo grato e sendo participante do cumprimento desta obra. Por isso, ele colocou aos pés dos apóstolos. É uma frase simbólica que eu quero deixar, é o sentido de confiança. Colocar aos pés dos apóstolos significa confiança. É a visão do grupo, é a visão do todo. Barnabé não buscou visibilidade, irmãos. Ele não impôs o seu conceito sobre o conceito do grupo. Ele não procurou estabelecer a sua visão pessoal como uma visão do grupo. Ele compreendeu que havia algo a ser feito, estava sendo feito, e ele contribuiu para que fosse feito melhor. Para que funcionasse, para que se concluísse. Porque às vezes nós pensamos assim, olha, eu ajudo, mas tem que ser do meu jeito. Eu colaboro, mas tem que ser da maneira que eu estabelecer. Se pensamos assim, pensamos errado. Esse não é um comportamento de grupo. Não é um comportamento de gente unida. E a igreja é um corpo, é? A igreja é um corpo, mas a gente que parece que não quer estar no corpo, não se insere no corpo, está sempre à parte do corpo. Estão no corpo, mas não querem pertencer ao corpo, não se insere. Então não é um membro, é um cisto, né? É um nódulo. E aí a gente tem que tirar, sabia? Porque senão contamina o corpo. A gente sabe bem disso. Um cristão exemplar é aquele que está no grupo, não para receber benefícios do grupo, mas para fazer parte do grupo. Entende que tem uma contribuição a dar àquele grupo. O testemunho de Barnabé se torna um exemplo para nós, porque ele nos ensina a olhar para a igreja, não como uma comunidade que nos dá benefícios, mas como um lugar que vamos contribuir, participar, não como um lugar que vamos para ser recompensados, para ter o ego massageado, mas para atuar. E eu digo à igreja, nós precisamos ter essa visão, a visão do grupo. Uma obra foi designada para essa igreja, e nós precisamos entender esse chamado no exemplo de Barnabé. Tem um hino, muito antigo, mas ele faz parte do HCC. E a primeira estrofe deste hino retrata exatamente o que eu acabei de falar. Não fica bem, a gente passa bem e outro caristia. Mas quando se sabe o que fazer e não se faz, fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. O testemunho de Barnabé também era na vida comunitária. Atos 9, 26 e 27, diz assim: quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele.
não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Em Atos 4, irmãos, nós vimos que ele vende um terreno, como eu acabei de falar. Aqui eu estou em Atos 9. Alguns anos haviam passado, talvez 10 anos. E levantou-se então uma grande perseguição contra a igreja. O testemunho de Barnabé, nesse tópico, vai nos ensinar a confiar nos nossos irmãos. Havia uma reticência, havia uma desconfiança muito grande, tá? Dos cristãos convertidos com Paulo de Tarso. Por quê? Chegavam as notícias da sua conversão, se espalhavam essas notícias, mas muitos achavam que poderia ser um fingimento, talvez. Tal a crueldade de Saulo na perseguição com os cristãos. Os cristãos eram perseguidos, eles eram hostilizados. Será que esse cara se converteu mesmo? Será que ele não está entrando no nosso meio? É mais uma estratégia para nos pegar? Havia esse jeito de pensar. Porém, Barnabé não viu assim. Ele creu na sua sinceridade, na sua mudança. Ele cria que Deus poderia transformar um homem. E aquilo que foi feito por Paulo no passado, pelo poder de Deus, poderia ser diferente. Ele cria que Deus poderia verter Saulo num homem de Deus. Ele foi o único que pensou dessa maneira, no meio dos discípulos. E olha que não eram pessoas, né? Pessoas boas, só gente boa ali. 10 anos, como eu falei, se passaram. E não é apenas, Barnabé aqui não é apenas um homem, um membro da igreja que tinha dinheiro, não. Aqui ele era um líder da igreja. Ele viu Paulo com um perfil de alguém que poderia levar o evangelho aos gentios. Olha a visão desse cara. E ele foi dar apoio a Paulo. Ele vai buscar Paulo, ele leva Paulo para a igreja de Antioquia, e ali começa o ministério, talvez do maior missionário de todos os tempos. Atos 11, 22 e 25, eu continuo a história, vamos ler. Diz lá: e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou, e permaneceram fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Ele vai ao encontro, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo, os dois, se reuniram com uma igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E Barnabé participou disso. Ele discipulou Paulo. Só isso. Né? Ele foi ao encontro, olha, esse cara tem potencial. Falam dele, falam da história dele. Mas ele tem potencial, eu vou ao encontro dele, eu vou ajudar. Eu vou fazer dele um discípulo de Cristo. Agora vamos ver Atos 13, 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, o primeiro. Simão, chamado Níger. Lúcio de Cirene. Manaém, que fora criados por Herodes, o tetrarca. E Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Reparem uma coisa, tem uma lista aí de profetas e mestres, é o início da caminhada de Paulo, mas Paulo ele era o último da lista.
Não pense que isso é por acaso. Mas com o espaço que Barnabé deu a ele, aos poucos, ele vai tendo uma oportunidade, ele vai desenvolvendo o seu trabalho, e como eu falei, inicia-se ali toda a obra missionária. Querido, se fosse hoje, talvez Barnabé tivesse o medo de perder o posto, o cargo dele. Mas Barnabé crê no chamado de Deus, ele crê na capacidade das pessoas, um homem com visão de investir nas pessoas, com visão de dar oportunidade a novas lideranças, coisas que às vezes nós não temos. Há líderes que não abrem espaço para ninguém. Há igrejas hoje, com o mesmo dirigente do culto dominical há 55 anos, o mesmo introdutor, o mesmo professor, o mesmo líder infantil, o mesmo líder de louvor. E não é porque não tem gente, é porque não dá espaço para ninguém trabalhar. Porque não abre espaço para ninguém trabalhar. É meu, o lugar é meu. Chega gente querendo trabalhar, queremos servir e não pode, porque estão sempre as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. Essas pessoas chegam e encontram ciúmes, encontram os donos do pedaço, pessoas que, se não forem reeleitas, saem da igreja. E uma igreja não se desenvolve desse jeito. Surge alguém e acaba sendo o rival, uma ameaça. Que espírito cristão é esse? Que visão de igreja é essa? Um cristão exemplar é aquele que não se vê como dono da obra, entende que a obra tem um senhor, o dono. É aquele que reparte, que tem prazer no surgimento de novas pessoas, no surgimento de novos líderes, que crê na capacidade de mudança das pessoas, que a igreja é uma igreja em permanente transformação. E assim o reino vai se expandindo. Irmãos, eu tenho muito zelo pela obra de Deus, mas muitas vezes, por causa do zelo, nós somos tendentes a olhar para os outros mais novos e decretar que eles não são maduros. Não sabem fazer. Não são maduros o suficiente para isso. Alguém disse que os cemitérios estão cheios de pessoas que se achavam insubstituíveis. Um dia eu vou ser substituído, você vai ser substituído, querendo ou não. E a obra de Deus vai continuar, porque a obra é dele. Eu preciso entender isso. Enquanto todos viam Saulo com reservas, Barnabé acreditou nele. Ele não vê Paulo como um traidor, tanto que ele levou para a igreja dele. Deixou Paulo ensinar, deixou Paulo trabalhar. Poderia dar errado? Sim, irmãos. Poderia dar errado. Aí onde você está vendo só, eu sabia, colocou Paulo, estava na cara, Eu já confiei em gente que deu errado, mas eu já confiei em muita gente que deu certo, e estão trabalhando na obra do Senhor. E Saulo, ou Paulo, deu certo. Amém? Amém. Saulo, ele tinha grande capacidade, mas foi a partir do apoio de Barnabé que ele deslanchou. Aliás, não apenas Paulo, mas a obra de Deus tomou um impulso extraordinário. Porque aqui iniciou o quê? A obra missionária. Se tem um missionário hoje, certamente ele vai beber na fonte de Saulo, de Paulo. Ele aprendeu com ele. Tudo isso porque um líder antigo abriu espaço para um líder novo. E a coisa finalmente aconteceu. Ele não apenas abriu espaços, porque tem gente que acha que largar é abrir espaço. Chegou você, então faz você. Se vira. Faz sozinho. Fiz até aqui, ninguém me ajudou, por que eu vou te ajudar? Não, gente. Ele apoiou.
Ele ia um ano inteiro discipulando, dizendo: Paulo, não é assim, Paulo, vamos fazer assim. Paulo, esse é o melhor jeito. Ele esteve ao lado do Paulo, ele discipulou Paulo, ele trabalhou junto com Paulo. E se queremos de verdade ser uma igreja harmoniosa, que volte a crescer, temos que pensar nisso. Nós vamos receber novas pessoas. Pessoas antigas irão retornar e precisam desenvolver seus dons, seus talentos, precisam de espaço, precisam de apoio para trabalhar. Porque isso é igreja. A segunda estrofe do hino explica isso. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. O testemunho de Barnabé na visão do reino de Deus. Nós vimos em Atos 13:1 que Barnabé era o primeiro da lista e Saulo o último. Agora observe uma coisa. Atos 12:25. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Atos 13:7. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Notem que nesses versos, o nome de Barnabé ainda vem em primeiro. E não pense que isso não era importante, não pense. Paulo, quando foi enviado, foram fazendo a relação, ele foi o último da lista. Ele foi o último da lista. Não era questão de ser anotado por último. Havia uma razão para isso. O tempo, o envolvimento, o nome, tudo isso era importante. Barnabé, aqui, ele era muito, nesse contexto, muito mais considerado que Paulo. Muito mais conhecido que Paulo na vida da igreja. Ele era considerado profeta e mestre. E Paulo estava chegando nesse grupo, o iniciante. Agora, Atos 13:50. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Atos 15, de 1 a 2. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Você vai perceber que quando Paulo começa a desenvolver o seu trabalho, quando ele começa a pregar, quando começa as suas viagens, ele começa a se destacar. E a partir daqui, a dupla não é mais Barnabé e Saulo, é Paulo e Barnabé. E o mais rico disso, o mais tremendo disso, é que Barnabé ele continuou ao lado de Paulo. Ele soube ser o segundo. Ele sabia ser o primeiro quando precisou ser o primeiro. Mas ele soube ser o segundo. Ele aceitou o brilho de Paulo e não desanimou com a obra de Deus por conta do brilho de Paulo. Isso parece simples, irmãos, mas é um problema grande que nós temos. Nós não sabemos ser ultrapassados. Um bom líder é o que se torna
imprescindível, ou seja, é aquele que as coisas correm bem sem ele. Quando eu deixei a Igreja Batista Quintanilha, alguém muito bem intencionado, querendo me agradar ou me elogiar, disse que se eu saísse da igreja, tudo iria acabar. Eu falei, vou sair agora. Obrigado por me falar isso. Porque se eu sair, que tudo que eu fiz caia. Mas se foi o Espírito Santo que fez, não eu, vai permanecer. Vai continuar. Porque eu não posso me julgar que eu seja imprescindível para a obra de Deus. De maneira alguma. Nenhum de nós é assim. Às vezes, nós nos identificamos tanto com a obra que presumimos que sem nós, um complexo messiânico, sem mim, nada podeis fazer, Senhor. Sinto muito. A obra de Deus existe há 2000 anos, a maior parte dela sem você, e até que Jesus volte, ela vai continuar, a maior parte dela sem você. E vai continuar, ou não vai? Nós precisamos entender isso. Vez por outra, alguém está magoado na igreja, tá? Porque não faz mais aquilo que fazia há algum tempo. Me desculpe, irmãos, eu não tenho tempo para isso. Não tenho mesmo, porque há muita coisa para fazer na obra de Deus, e quem está envolvido com a obra de Deus, com o reino de Deus, sabe muito bem disso. Barnabé apoiou Paulo, Paulo cresceu, foi além dele, e eu quero dizer que há uma diferença muito grande entre servir e ser narcisista, e a gente precisa diferenciar isso. Muitas vezes servimos porque queremos elogio, queremos visibilidade. Servimos porque queremos que vejam a nossa dedicação. O que nós queremos? O nosso progresso ou o progresso do reino? O nosso bom nome ou o bom nome de Cristo, o bom nome da obra? Precisamos pensar nisso. Irmãos, eu não estou chateado não, tá? Estou relax, estou bem, tá? Mas eu preciso dizer algumas coisas, para que a igreja possa compreender o que é ser igreja. Barnabé é um bom exemplo para nós, porque ele não buscava a primazia, ele buscava o serviço, ele não buscava o espaço, buscava sempre o que era o melhor para a obra de Deus. Terceira estrofe do hino. E quando a igreja se espalhou por todo o canto que havia, por providência, assim por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele Paulo, que Deus preparou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de Jesus da consolação, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Eu quero concluir a minha palavra dizendo que depois de ter trazido Paulo para a sua igreja, de ver o crescimento de Paulo, Barnabé ele não pendurou as chuteiras. Ele continuou o seu serviço, continuou sendo companheiro de Paulo. Mais tarde, os dois tiveram uma desavença, e não pense que Paulo era um amor de pessoa, tá? Porque ele não era. Mas lá na frente, em suas cartas, Paulo sempre se refere a Barnabé com carinho, com saudades, com reconhecimento. Sabe por quê? Porque ele era o filho da consolação. E como eu falei, nós precisamos de filhos da consolação. Nós não precisamos de Boanerges, filhos do trovão. Nós precisamos de gente que aprenda a consolar, que saiba consolar. E o testemunho de Barnabé
é um exemplo para nós, é um exemplo para nos encorajar, é um testemunho para que a gente aprenda a ver as necessidades do reino de Deus e participar dela. É um testemunho para a gente reconhecer o valor das pessoas e dar oportunidade para as pessoas. Que esse exemplo, que essa história fique marcada para sempre na mente e no coração da primeira Igreja Batista da Freguesia. Nós vamos ficar de pé. Irmãos, como os hinos, nós vamos cantar todo o hino, tá? Como os hinos ensinavam, né? Como os cânticos ensinavam. Só para a gente pensar. Vamos cantar todo o hino e depois estarei orando, encerrando o culto desta manhã. Passei aí. Não, passei ainda não. Eu gosto de acabar meio-dia. Nada. Boa estratégia. É bonito. Não fica bem, a gente passa bem em outra Eucaristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o que tinha e repartiu. Era o seu nome, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foram procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé. E quando a igreja deu por todo quanto que havia, com providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Consolação, homem piedoso, cheio de amor e fé, homem de Deus. Pai de amor, Deus bendito, obrigado, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra que ensina,